Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe Eletrônico, o programa que debate os principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E nós estamos em uma temporada especial de férias e de verão, relembrando o que foi feito em 2015 e fazendo uma projeção para este ano de 2016. Tá legal? Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 25, nós vamos comemorar o aniversário da cidade. São Paulo completa 462 anos, tá legal? Bem, vamos apresentar então quem são os vereadores que farão o programa de hoje comigo. Do meu lado direito, ela é vereadora pelo DEM. Sandra Tadeu, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite de poder estar falando aqui com os paulistanos e discutindo o que deveremos fazer em 2016, o que aconteceu no ano passado, as expectativas, enfim, fiquei muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pela gentileza. Para fechar o time do Clipe Eletrônico de hoje, vereador pelo PSDB, ele que já veio em muitas ocasiões no ano passado. Eu agradeço demais a presença do vereador Salomão Pereira. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Daniel, você que está nos assistindo. Eu agradeço à TV Câmara, a participação da vereadora Sandra Tadeu, e o Daniel também já está nos convidando logo no início do ano 2016 e está participando aqui desse clipe, que eu acho um assunto muito importante, aonde vamos estar debatendo aí situações do ano 2015 e a projeção de 2016. Espero que 2016 seja um ano de bastante sucesso para todos nós. E é isso que nós vamos tentar. Certamente. Obrigado, vereador. Bem, vamos começar então. Vereadora Sandra Tadeu, acho que é importante que a gente faça uma avaliação do ano de 2015. A senhora, inclusive, integrou a Comissão de Constituição e Justiça e um pouco antes de a gente começar o programa, a vereadora adiantou que em breve, muito em breve, a Câmara deve definir as novas composições destas comissões. Mas, como membro da vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, muitos projetos de lei passaram por lá e também a senhora naturalmente ficou muito atenta às principais discussões desta casa. O que te chamou a atenção? Quais foram qual é a sua avaliação? Muitas vitórias ou muitas coisas que precisariam ter sido feitas e acabou não dando tempo? Bom, na verdade, a gente sabe, na Comissão de Justiça passam todos os projetos dessa casa, do Executivo, do Tribunal de Contas e dos vereadores, até para ver a sua legalidade, a sua constitucionalidade, enfim. E, na verdade, na minha opinião, os grandes projetos que essa casa passou por esta casa foi o do plano diretor, que era um projeto que tentamos fazer na administração anterior, mas por dificuldades, a gente chegou a fazer audiências públicas, a ser votado, tudo, mas não acabou, não deu certo. E esse ano a Câmara fez um grande trabalho também, onde passou-se o plano diretor e estamos preparando a lei de zoneamento, que na minha opinião, são esses dois grandes projetos que avaliam o trabalho da Câmara Municipal, que a tendência é mudar algumas situações que estão hoje irregulares na cidade de São Paulo, tentar reorganizar melhor a cidade de São Paulo. Enfim, na verdade, esses são, na minha opinião, os dois grandes projetos, os dois grandes trabalhos da Câmara Municipal e a Câmara no seu bairro também, que a gente fez durante todo o ano de 2015, que eu acho que ainda a gente pode melhorar em algumas questões, mas foi assim, de grande avalia para que a gente pudesse estar em contato com a população, uma boa parte que muitas vezes não consegue vir aqui nas sessões, ter aquele contato maior com um número maior de vereadores. E eu acho que esses foram os três grandes trabalhos, independente dos nossos trabalhos da comissão, dos projetos de vereadores, que são importantes também, mas eu destaco essas três coisas que aconteceram e estão acontecendo em 2015. Perfeito, obrigado, vereador. Agora eu passo a palavra para o vereador Salomão Pereira. O senhor integrou a Comissão de Trânsito e Transporte aqui da Câmara Municipal e esteve muito ligado
as discussões relacionadas à proibição daquele aplicativo Uber. Que avaliação o senhor faz, especialmente do trabalho da comissão que o senhor integrou? Daniel, primeiro eu quero desejar um feliz 2016. Espero que esse ano seja um ano de bastante realizações para todos, né? E que não tenhamos tantos os problemas como tivemos no ano de 2015, que foi um ano muito difícil para toda a população brasileira, mas, como sempre, né, a gente tem sempre que trabalhar e esperar dias melhores. Com relação à minha participação na Comissão de Trânsito e Transporte, evidentemente que nós buscamos toda a situação do trânsito aí que chega ao nosso conhecimento, porque o que interessa não é o trânsito, é os acontecimentos do trânsito. Como exemplo, nós estamos aqui e nas costas da vereadora, você vê um painel com um trânsito pesado na cidade de São Paulo. É um trânsito congestionado. As mudanças de membros da comissão, evidentemente que parte ocorreu em 2015 e outras, evidentemente, que deve ocorrer agora em 2016. Isso de acordo com a comissão de cada vereador, ou seja, a comissão em que cada vereador participa. Mas eu quero dizer que aqui é uma casa com 55 vereadores, são 55 cabeças, são 55 pessoas que cada um pensa de uma forma. E esses 55 vereadores, vereadoras, né, trabalham com um objetivo, o objetivo principal em defesa do povo da cidade de São Paulo, buscando dias melhores, condições de locomoção, de trânsito de um lado para o outro, melhores. E esse é o trabalho do vereador, fazendo com que a população reconheça que cada vereador nesta casa tem o seu papel fundamental perante a sociedade e ajudar a sociedade naquilo que as pessoas nos procuram, porque o vereador ele só vai atender se as demandas chegam no gabinete dele. Porque se a gente for sair procurando, né, vereadora? Se a gente for sair procurando os problemas, isso chega de monte. Então, uma vez que os problemas chegam no gabinete, aí nós vamos estudar aquela situação ou aquela solicitação e encaminhar a cada setor competente e pedir as providências que seja executado da melhor forma possível, em benefício de todos. Já que o senhor justamente mencionou como captar ou como identificar essas necessidades e essas demandas, eu quero destacar agora o Câmara no seu bairro, que a Câmara Municipal de São Paulo levou toda a sua estrutura para as regiões das 32 subprefeituras da cidade e, naturalmente, muitos vereadores compareceram, foi uma participação efetiva dos parlamentares, muitas pessoas, centenas de moradores das regiões, das subprefeituras, foram às sessões, levaram suas demandas e reivindicações. Eu começo com a vereadora Sandra Tadeu, que falou brevemente sobre o Câmara no seu bairro, mas eu gostaria de destacar, para esse ano de 2016, qual é o desafio da Câmara Municipal no que se refere ao trabalho do Câmara no seu bairro? Então, o mapeamento foi feito em 2015, agora em 2016. Dá continuidade? 2016 será um ano assim um pouco diferente na Câmara, porque a gente vai estar num período eleitoral e eu não sei se eu acho que deva continuar. Isso ainda não foi decidido. Isso é uma resolução de mesa. Não as sessões, mas eu digo o encaminhamento daquelas demandas. Ah, sim. Vocês fizeram uma listagem de muitas necessidades, né? Aqui a Câmara, ela tenta, a gente já se faz no próprio orçamento, no próprio LDO, a gente já faz um planejamento para que uma boa parte dessas demandas, ou todas elas, sejam encaixadas dentro dessa estrutura. Agora, se vão acontecer, isso já é uma outra conversa. A gente espera que aconteça, a gente luta para que essas reivindicações realmente aconteçam. O encaminhamento é dado, né? O encaminhamento, lógico que é dado, entendeu? Mas muitas coisas são resolvidas, mas muitas coisas não depende só da Câmara Municipal, depende de toda a estrutura do governo, depende dos orçamentos, depende
de toda a estrutura que já foi montada. Porque nessas, o que eles pedem muito? Eles muitas reivindicações. A questão de saúde, é a construção desses hospitais, é a falta dos médicos, muitas vezes são faltas de galerias que precisam. Então, essas obras muito grandes, muitas vezes, elas não são contempladas naquele orçamento ou no futuro, mas a gente sempre, nunca é dispensado alguma reivindicação que não foi concluída. A Câmara, como a própria Prefeitura, ela não abre mão disso. Muitas vezes tem uma lista assim, de prioridades e muitas vezes o que o orçamento pode acontecer. Sim. Que nem esse ano que se passou, e durante toda essa administração do prefeito Haddad, o que aconteceu? Ele sempre esperou numa expectativa que viesse dinheiro do governo federal, que viesse um volume que fosse fazer o PAC, que ajudasse muito nessa Minha Casa, Minha Vida, na questões desses corredores, que iam fazer tantos corredores, que vinham não sei quantos milhões do governo federal, e, na verdade, esses recursos não chegaram, né? Então, muitas coisas que a gente gostaria que acontecesse, não aconteceu. Então, as reivindicações, elas são anotadas, elas são recolocadas, muitas delas são colocadas dentro desses orçamentos, dentro dessas planilhas, para que aconteçam, mas imprevistos acontecem. Então, às vezes o orçamento, o recurso que era esperado a prefeitura ter, ela não tem, então não tem como fazer esses tipos de obras, esse tipo de reivindicação. É assim, a gente espera que em 2016 sempre seja melhor, todo ano, né? A gente sempre espera que seja melhor do que o ano anterior. Mas esse ano de 2016, eu acho que tanto o país, como o estado de São Paulo, como os municípios, vai ter muitas dificuldades, porque os recursos estão escassos já no governo federal. Já não vieram num tempo que estava melhor, que poderia ter chegado, não chegou. Então, é dificultoso. E São Paulo, ele tem vai fazer 462 anos, e ele é a cidade, é o coração deste país, que vai abrindo os braços e vai acolhendo todo mundo, do país inteiro, do mundo inteiro vem para cá e vamos vindo. E o paulistano é um povo extremamente acolhedor e isso tudo acaba caindo também em termos de recursos na saúde, nas creches, nas escolas, porque são pessoas que procuram esses recursos. E como eles vêm, eles também têm esse direito de estar sendo contemplados com esses recursos, né? Vereador Salomão Pereira, o senhor esteve em algumas edições do Câmara no seu bairro e foi importante essa experiência, essa oportunidade de diagnosticar o que a população precisa? Daniel, antes de entrar nesse assunto, eu vou só responder uma pergunta que você me fez. Foi a questão aí do Uber esse aplicativo Uber, que movimentou muito essa casa em 2015, né? E é um aplicativo que ele tirou o sossego, e eu acho que continua tirando o sossego de muitos profissionais desta atividade, porque a irregularidade não é o aplicativo, a irregularidade está na forma de como essa empresa ela presta o serviço, usando os motoristas, usando carros, de uma forma que o poder público não tem o controle desses veículos, e usando também motorista onde o poder público não tem seus antecedentes, ou seja, colocando em risco a vida das pessoas que se utilizam desse meio de transporte. E foi um trabalho muito acirrado, um trabalho bastante discutido pelos vereadores, inclusive a vereadora Sandra Tadeu também apoiou o projeto 349, que foi votado aí pela maioria dos vereadores, onde o prefeito tornou lei, e no pé da lei ele baixou um decreto que para os motoristas acharia que ia resolver o problema com a criação do táxi preto. Mas o táxi preto, ele criou uma série de dificuldades para o motorista. Ele não pode pegar passageiro nas ruas, ele não pode utilizar corredores e faixas de ônibus,
ele tem que atender só pelo sistema de aplicativo, ele terá uma tarifa diferenciada de 25% a mais e até mais ele tem que adquirir um carro de acordo com o decreto, né? Que esse carro usado custa em torno de 50, 60 mil reais. Mas isso é uma situação para que nós estamos discutindo agora em 2016, espero que algo melhor venha para essa categoria. Com relação à Câmara no seu bairro, esse trabalho que foi desenvolvido aqui, em parceria com os vereadores e com o apoio do presidente desta casa, foi muito importante, porque aproximou os vereadores do povo e o povo dos vereadores. Não importa, Daniel, a vereadora Sandra sabe muito bem, e você que está nos assistindo também, não importa se o vereador compareceu a todas as sessões ou não, ou mesmo aquele que não compareceu em nenhuma, mas o presidente, ele relaciona todas as reclamações, todas as reivindicações daquelas pessoas, aquelas demandas, não só encaminha para cada setor competente, como também manda para os vereadores. Os vereadores vão receber lá no seu e-mail as demandas do bairro, daquela realização, e compete o vereador analisar e tentar um contato com essas pessoas. E até porque, Daniel, o que o povo mais pediu, eu acho que é uma situação que continua ainda agora em 2016, porque não é porque nós passamos 2015 que resolveu o problema, moradia e saúde. A vereadora sabe muito bem todas as câmaras, todos os locais onde nós participamos, o que o povo mais reivindicaram foi moradia e saúde. É uma situação que tem que ser revisto aí pelo prefeito e pelos governantes, que seja na área estadual, federal e municipal, para ver se encontremos uma situação favorável para esse povo da cidade de São Paulo. Vamos falar de saúde e moradia daqui a pouco, depois do intervalo. O Clipe Eletrônico volta já. Olá, estamos de volta com o Clipe Eletrônico e hoje em uma edição especial, edição de verão, edição de férias, debatendo o que aconteceu em 2015 aqui na cidade de São Paulo e fazendo uma projeção para este ano. Vereadora Sandra Tadeu do Democratas comigo e também o vereador Salomão Pereira do PSDB, a quem eu agradeço demais a participação. Lembrando que na próxima semana, na próxima segunda-feira, São Paulo completa 462 anos. Vereadora Sandra, muitos desafios para essa cidade? Bastante, Daniel, muitos Você desafios. Você destacaria uma área em especial, saúde e habitação? Vamos falar de saúde, vereadora. O que a senhora tem detectado nas suas caminhadas pelos bairros? Então, o que a gente tem notado, as pessoas, elas têm muita dificuldade, apesar de toda a estrutura que São Paulo tem, de ter acesso a muitos serviços, principalmente alguns tipos de cirurgia, alguns tipos de exame, tem essa dificuldade. Mas o que eu acho, e volto sempre a falar, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Na saúde, nós deveríamos apenas ter, assim, a porta do SUS é a unidade básica de saúde, então deveria ter muito mais unidades básicas de saúde. Dentro dessas unidades, você tem as regionais de especialidade e aí você tem a porta dos hospitais. Mas, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, infelizmente, os políticos, isso não estou falando nessa administração, nas anteriores, eles têm manias de fazer o tal do AMA, o tal do AME, o tal da UPA, o tal de não sei da o quê, que no fundo você muitas vezes divide o mesmo espaço da unidade básica de saúde, você tem que dividir os médicos, que na verdade você já não tem o número suficiente para estar de atendimento. Então, o que acontece? Na gestão anterior, a gente sofreu muito com esse AME e tal, porque eles dividiam. Um lado tinha um valor de salário, no outro tinha outro valor. Um ganhava mais, o outro ganhava menos. Então, você imagine, ninguém queria ficar trabalhando para a prefeitura, todo mundo queria ir para as ONGs. E hoje, continuam algumas coisas assim, apesar que já se mudou muito. Mas continua essa UPA, que são de cirurgias, tem o tal da hora certa, que, na verdade, você
você atende uma parte da população. Ah, atendi 10 mil, 15 mil casos que estavam parados na fila. Só que ninguém fala dos outros 1.000 tantos casos que ficaram sem o atendimento. Na avaliação da senhora, os grandes hospitais talvez seja o modelo ideal para atender a população? Não, os grandes hospitais, eles seriam o ideal do pronto-socorro e os hospitais para atender. UBSs. A porta do SUS sempre foi a UBS. Tudo que você precisa de fazer algum serviço do SUS, você tem que ter uma guia lá da unidade que você frequentou, que está lá, e ela vai te dar aquela guia para você fazer qualquer outro exame. O que acontece? As pessoas estão com febre, estão com dor de cabeça, muitas vezes não é um caso de urgência para eu ir para o pronto-socorro. As pessoas procuram a unidade básica, mas elas não têm como fazer aquela consulta, porque eles agendam 16, depois põe mais um tanto. Então, por isso eles vão criando esses, por exemplo, a AME, que você atende a emergência, que não é para ir para o hospital, atende lá, e de lá eles mandam para a unidade básica, precisando de, por exemplo, de um clínico. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa está com uma crise hipertensiva, só para você entender como é que funciona. Você vai lá para o AMA, ela te tira da crise hipertensiva. Aí eles te dão uma receitinha que você tem que procurar um clínico e pegar os remedinhos. Aí você volta lá para o posto. Só que aquela receitinha e a consulta do Esse clínico... itinerário está errado? Está errado, porque você tem que já ter mais unidades, mais espaços para as pessoas atender, mais médicos. E aí, eles já vão referenciado para um centro de especialidades. A distribuição dos sistemas que está... Esse vai e volta... Esse vai e volta, você faz o quê? Diminui uma fila, mas aumenta a outra. Entendi. Como é que você sai de um pronto-socorro ou de uma instituição dessa com uma crise hipertensiva sem uma receita para eu ir pelo menos ir na farmácia ou ir lá no posto? Não, ele tira você daquela crise e manda você para o posto. Só que eu, naquele exato momento, eu não tenho aquela consulta para o paciente passar no clínico geral. No clínico geral, estou falando. Não estou falando uma especialidade, mas o tipo neuro, o tipo uma dermato, ou seja, o cardio. Não estou falando nada disso, estou falando um clínico. Você não tem essa disponibilidade. Então, as pessoas vão batendo. Então, o que elas fazem? Elas melhoram e vão para a porta de pronto-socorro. Metade ou mais dos casos que estão na porta do pronto-socorro não deveriam estar ali. Deveriam ter passado nas unidades para depois estar ali. Ou pior, se já estão ali, é porque eles já foram várias vezes em vários pronto-socorro. E aí, o que aconteceu? Cada um atende, né? Hoje era o médico Salomão, não melhorei, voltei. Então... esse sistema está errado. Eles vão criando coisas para... acho que é para fazer campanha política, eu sei lá, para melhorar a assistência. Mas, na verdade, a assistência é a mesma ou vai piorando, porque você tira os médicos, enfermeiros, e não é só médico hoje na saúde. Hoje, na saúde, você tem uma equipe de multiprofissionais que tem que trabalhar em conjunto. Então, na verdade, eu acho que, espero que 2016... os futuros prefeitos, ou o próprio prefeito Haddad, sei lá quem é que vai ser o futuro aí, que vai ser eleger ano que vem, né? Sim. O futuro prefeito. Vereadora Sandra... Ele espera olhar de um jeito diferente na questão da saúde. Eu vou colocar o vereador Salomão Pereira no debate. Vereador, o senhor mencionou que nas idas do senhor ao Câmara no seu bairro, muitas das reivindicações faziam menção às necessidades de leitos em hospitais, é isso? Justamente então, isso. Faltam leitos e atendimento especializado e ambulatorial? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Veja bem, São Paulo é uma cidade doente. É uma cidade que tem tanta gente doente e é uma cidade acolhedora, uma cidade de trabalho. Então, quem mais procura esses postos da UBS são, às vezes, pessoas que têm aí um pequeno problema que precisa, às vezes, passar pelo médico, pegar uma receita e tal, e se dirigir até uma farmácia ou aquele posto lá, uma farmacinha que tem lá, né, atendimento e distribuição de medicamento. Mas quando ele precisa
de uma internação, de um acompanhamento mais seguro, mais acompanhado, assim, que tem um acompanhamento médico, ele enfrenta uma dificuldade terrível, uma dificuldade muito grande. Por quê? Os hospitais públicos, eles estão em decadência, eles estão falidos, eles estão sem medicamentos, estão sem médico, estão sucateados. Então, coisa que no passado isso funcionava, os hospitais públicos funcionavam. Você, quando precisava, na Santa Casa, Hospital Luiz Gonzaga, Hospital Geral da Lapa, Hospital Sorocabano, esses hospitais eles sempre atenderam, Hospital Matarazzo, que era ali na Avenida Paulista, né? Isso sumiram. Hoje tem o Hospital Luiz Gonzaga, que é na região de lá do Jaçanã, que está em situação, correndo risco de fechar, onde é uma região muito populosa e esse povo estão correndo risco de cair nas UBS. A UBS é simplesmente para ele passar no médico, o médico passar uma receita, como a vereadora falou, passar uma receita, exigir alguns exames e passar o medicamento. Agora, se ele precisa de um acompanhamento, talvez de fazer uma cirurgia, ou mesmo de uma internação, a situação é difícil. Ele não vai conseguir, exceto, Daniel, e você que está nos assistindo, aqueles que têm um plano de saúde e que não é tão fácil pagar um plano de saúde hoje com a situação econômica que o país vem enfrentando. Então, quem tem um plano de saúde está desistindo do plano de saúde, perdeu o emprego. Se ele perdeu o emprego e tinha esse convênio com a firma, tinha o plano de saúde, ele era atendido. Ele perdeu o emprego, evidentemente que já não tem mais o plano de saúde. Ele tem que cair aonde? Tem que cair no atendimento público e aí passa-se toda uma dificuldade. Eu espero que os governantes, eles revejam essa situação e precisamos ver essa questão da saúde, que é prioritário. Saúde, educação e moradia e transporte e segurança são itens prioritários para qualquer cidade, seja ela grande ou pequena, mas precisa ter uma boa gestão e ter interesse em fazer isso, porque com todo o respeito ao prefeito Fernando Haddad, mas ele deixou a desejar essa questão da saúde, está totalmente abandonada. O prefeito Fernando Haddad, em 2015, investiu bastante em ciclovia, ou seja, em ciclofaixa, como queira, né? Gastou-se muito dinheiro desnecessário, que poderia investir isso na saúde. Você tem que ver o que é prioridade para a cidade, o que é prioridade para a sua população e agir naquilo ali. Chamar o seu secretário ou o secretário de cada pasta, olha, quero prioridade disto aqui, vamos resolver esse problema. E essa gestão, infelizmente, o prefeito Fernando Haddad não tem. Espero que o próximo prefeito que entrar, ele tenha uma outra visão da cidade de São Paulo e saiba governar essa cidade. Agora vamos destacar ponto positivo e ponto negativo em algumas áreas. Vereadora Sandra Tadeu. Antes claro, de pois você não, entrar por favor. nisso, eu gostaria de falar o seguinte. Na questão da unidade básica de saúde, ela não é só para atender o paciente e ele dar a receita e dar o remedinho. As pessoas têm que entender, e o sistema tem que entender, que se eu fizer o papel da unidade básica, ou seja, fazer a prevenção, porque nessas unidades básicas, Daniel, você tem programas do hipertenso, você tem o programa da gestante, da criança, do diabetes. Se você cuidar dessas 3 coisinhas, diabetes, hipertensão e a gestante e a criança até os 2 anos, eu te garanto que você vai diminuir e muito a questão hospitalar. Porque muitas vezes são complicações do hipertenso, do diabetes, que outra hora a gente vem discutir. Então, o que eu quero frisar bem, que o papel da unidade básica é fazer a prevenção, ou seja, fazer com que a população não fique doente. Porque depois que está doente, não há hospital que chegue para você atender toda essa população de São Paulo, inclusive do Brasil,
e de vários países que aqui estão. Mas, vereadora, tem muitos que quando procura uma UBS ou procura um hospital, ele já está em situação caótica, crítica. Então, não é só ele passar pelo médico ali, lógico, evidentemente, que o médico vai atender, mas se ele não tiver um acompanhamento hospitalar, não vai resolver o problema. Sim, das pessoas que já estão doentes, mas eu tenho que evitar que a população fique doente. Porque eu lhe garanto, vereador, a prefeitura pode gastar, o governo pode colocar todo o dinheiro na saúde, todo o seu orçamento, e não vai dar. Não vai, não. Prevenção, então. Essa é a palavra Essa é a palavra-chave. É a prevenir a doença. Tem que prevenir, você tem que ter um cuidado com você mesmo. As pessoas têm que saber disso, elas têm que se cuidar dela. Olha só, eu quero aproveitar. Vocês estão sempre atentos o que acontece de bom, o que acontece de ruim na cidade. Eu quero apontar coisas boas e negativas em determinadas áreas. Vereadora Sandra, rapidamente. Olha. Área de transporte, o que aconteceu de bom e de ruim em 2015? Olha, de ruim é o trânsito que está um inferno e continua um inferno. E de bom? De bom, eu tenho ouvido as pessoas que usam o transporte dos ônibus, que houve uma diminuição no seu percurso. Em razão dos corredores. Legal. Agora rapidamente, vamos fazer um ping-pong. Então isso só, vai. Vereador Salomão Pereira, o que aconteceu de bom, eu acho que eu sei o que o senhor vai falar, mas tudo bem. O que aconteceu de bom na área de transporte e o que o senhor não gostou em 2015? Olha, o que eu acho que o que apareceu de bom foi a facilidade da locomoção das pessoas de uma região para outra, através das faixas exclusivas, dos corredores de ônibus. Mais agilidade no trânsito. Mais agilidade no trânsito. O que complicou muito para aquelas pessoas que estavam acostumadas a chegar um pouco mais rápido é a redução de velocidade, que o prefeito Fernando Haddad fez isso em 2016, e isso na realidade, a intenção dele é fazer com que as pessoas migrem para o transporte coletivo. Mas eu digo para você, Daniel, e a vereadora Sandra Tadeu, e você que está nos assistindo, São Paulo, a solução dos problemas de trânsito de São Paulo está sobre trilhos. Enquanto não tivermos linha de metrô cruzando a cidade para um lado e outro e tirar parte dos ônibus, que eles façam terminais nas estações de metrô, não vamos chegar a uma conclusão final, uma conclusão favorável a toda a população de São Paulo. Porque o transporte sobre trilho, ele para aí na base de 800, 900 a 1.000 metros cada parada, né? E o ônibus, só para você ter uma base, e a vereadora também, apresentei um projeto em 2015 nesta casa, que vamos determinar uma distância de um ponto de ônibus a outro. Ou seja, o ponto de ônibus, em vez de ele ter 250 metros, 200 metros, como acontece hoje, ele vai ter 600 metros. Se a pessoa precisa, se ele mora no meio do quarteirão e ele desce no começo, ele anda 300 metros para lá e 300 metros para cá. Uma linha com 40 quilômetros, ele vai precisar, esse ônibus vai parar pelo menos 120, 115 a 120 vezes para chegar no seu destino. Com essas mudanças, agiliza, ele vai parar 55, 60 vezes, ou seja, o trabalhador ele vai ganhar mais tempo para chegar no seu trabalho e na sua residência para descansar, ter um dia, uma noite tranquila, no dia seguinte, enfrentar a batalha. Vereadora Sandra Tadeu. Então, eu acho assim que esses corredores melhoraram. Eu acho que a prefeitura tem que cobrar dessas empresas do mobiliário urbano. O que está faltando por exemplo, você vai em outros países, lá está os totem, eles têm os horários, os ônibus, o mapa que aparece lá. Hoje aqui a gente só tem propaganda, é só propaganda, e informações para os passageiros não tem. Então, eu acho isso, que os corredores, eles melhoram a velocidade, diminui o tempo do passageiro. Antes, alguns demoravam 1h30, hoje demoram 1. Então, na verdade, eu acho isso, tem que melhorar nesse sentido. Legal. Bem, nós estamos chegando ao final desse clipe eletrônico especial
mas ainda dá tempo da saudação final dos vereadores. Eu gostaria que a vereadora Sandra Tadeu fizesse sua saudação final e compartilhasse com o público qual é a, digamos, região de São Paulo, qual é o lugar de São Paulo que a senhora mais gosta. Olha, eu quero desejar para São Paulo, nos seus 462 anos, que São Paulo se torne uma cidade menos violenta, uma cidade que eu passe nas ruas, não fique muitas vezes, às vezes, muito sentida, a gente como pessoa pública, não poder ajudar a todas as pessoas que hoje dormem nas ruas da cidade de São Paulo, que o número aumentou em muito. A questão da Cracolândia, eu acho que é uma questão que o povo paulistano gostaria de que pessoas públicas, pudessem fazer algo para que melhorasse a situação dessas pessoas e mudassem a questão da cidade de São Paulo, porque o centro de São Paulo é muito gostoso. Eu, quando era menina, quando era Natal, nós passávamos ali na Rua São Bento, íamos comer um lanche nas lojas americanas, a minha mãe levava, eu era pequenininha, e olhávamos as árvores de Natal que tinha nos bancos, que ali na região da São Bento eram árvores imensas de Natal. Então, São Paulo tem lugares belíssimos, e eu acho assim que o centro de São Paulo é uma coisa que ainda mantém a característica antiga de uma cidade. Eu acho que a gente deveria aprimorar isso, e os governantes falam que vão aprimorar, mas eu desejava a São Paulo que a gente melhorasse, principalmente, a condição de vida dos paulistanos. Então, é esse o meu desejo para 2016. E também gostaria de estar cumprimentando as pessoas, desejando aqui, apesar de nós já estamos no começo do ano, mas um feliz 2016, com muita saúde, com muita unção do nosso Deus, que Ele esteja sempre nos protegendo, e eu tenho certeza que Ele vai nos proteger, porque para viver nessa selva de pedra, só com a ajuda do nosso amado Senhor Jesus, tá bom? Feliz 2016 e um feliz dia de São Paulo, dia 25, que seja aquele ano cheio de vitórias para São Paulo. Certamente, muito obrigado. Bonitas palavras, vereador. Agora a saudação final do vereador Salomão Pereira. Daniel, eu agradeço o convite de estar participando aqui, a participação da vereadora Sandra Tadeu, e comemorar 462 anos de aniversário na cidade de São Paulo. Não é fácil. Nesses 462 anos, muitas coisas já passaram por aqui, muitas vidas já passaram por aqui, muitas vidas já foram embora, mas os que estão aqui, que vão estar construindo, vão dar sequência nessa cidade e construir, procurar melhorar essa cidade. Eu tenho sempre falado, os jovens de hoje, eles são o futuro de amanhã. Que seja o vereador, que seja o deputado, o governador, o médico, o engenheiro, o jornalista, enfim, dentro da atividade que aquela pessoa, que aquele profissional, que aquele adolescente escolheu para a vida dele. Mas dizer que a cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe todas as pessoas de todos os lugares do mundo, e quem chega aqui, se quer trabalhar, quer enfrentar a vida, com certeza ele terá sucesso. E eu quero dizer para você, Daniel, e você que está nos assistindo, que nós estamos no começo de 2016, que eu tenho certeza que com a fé que nós temos em Deus, você também passou um Natal muito feliz e um ano e uma passagem de ano muito feliz ao lado dos seus familiares. E que 2016 você tenha essa felicidade sempre ao lado dos seus familiares, e conte sempre com este vereador nesta casa para defender os seus interesses. Meu gabinete, 6º andar, 616. Um abraço a todos. Muito obrigado, vereador Salomão Pereira, do PSDB. Agradeço demais a participação dos vereadores. Infelizmente, nós não temos mais tempo, mas continuaremos a exibir
novas edições do Clipe em Eletrônico, edição especial de verão de janeiro, tratando dos assuntos importantes para essa cidade. Tá legal? Bem, temos um novo encontro na próxima semana. E lembrando que na próxima segunda-feira, dia 25, é o aniversário de São Paulo. São Paulo completa 462 anos de vida. Tá legal? Um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.